Deus, que ritual é esse macabro? É muito bizarro esse ritual. Mas é uma dança que ele tá fazendo. Será que essa dança é pra destruir o cabeça de sirene? Mas que dança bizarra é essa? E aí, Punice, tudo beleza? Aqui fala é o Igor. E galera, seguinte, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo. E galera, hoje eu vim aqui pra floresta fazer uma caminhada. Na verdade eu vim aqui pra correr, só que acabei me deparando com o terrível Siren Head, galera. Eu tô escutando ele aqui gritando aqui no meu vídeo já faz umas horas. Agora ele deu mais uma silenciada. E eu vim aqui correndo pra cá, mas agora eu tenho que me livrar dele de alguma maneira. Então galera, já deixa aquele likezão, se inscreva no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Segue a gente lá no Instagram e no TikTok, e os pandas YT, para não perder nada que a gente posta, tá certo? E galera, vamos lá, tente me ajudar aqui, galera. Eu saí daqui, eu tô correndo por aqui já faz uma meia hora, tentando procurar uma saída, mas o Siren Head não para de me procurar. Toda vez eu escuto ele, a zoada dele aqui, e eu não sei mais o que fazer, galera. Olha, eu quero arranjar um jeito aqui pra ver se consigo sair daqui. Já fui pra lá, pra aquela parte de lá, e eu escuto ele gritando. Também já fui pra aquela parte. Peraí. Eita, pô. Que é isso aqui? Peraí, gente. Mas que é isso aqui, velho? Tava descendo da árvore, tava lá na top da árvore, tava descendo assim do nada. Mas o que é isso? Galera. Peraí. Esse bicho parece o Damitocosita. O que o Damitocosita tá fazendo aqui? Ah, não é possível. Meu Deus do céu. Galera, já foi o Siren Head, agora o Damitocosita. Galera, não aguenta, é muito bicho aqui. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu tenho que me livrar desse bicho agora. Olha só, vou mostrar vocês ele aqui. Olha só ele. Meu Deus, o que ele tá querendo fazer? Galera, vou tentar seguir ele. Vou seguir ele pra descobrir o que ele tá planejando. Vou tentar seguir ele pra descobrir o que esse Damitocosita tá planejando, galera. Ele tá fazendo também. Ai! Ele também tá escutando essa zoada infernal aqui do Siren Head. Ele também tá escutando. E pelo jeito ele não tá gostando da zoada também do Siren Head. Ele não tá gostando de maneira alguma. Ai, meu Deus do céu. O que ele vai fazer? Agora vamos seguir o Damitocosita para descobrir o que ele tá planejando. Mas antes disso, galera, já deixou aquele likezão? Já deixa o likezão aí, galera, que é muito importante. É muito importante para me ajudar aqui a ir atrás do Damitocosita, tá certo? Então comenta aí, hashtag Damitocosita. Vamos lá. Vamos ver o que ele tá planejando fazer. Damitocosita. Galera, olha só isso. Ele tá andando na mata. Ai, essa zoada infernal do Siren Head tá tocando esse toque dele chato demais. Caraca, gente, quase eu caio no buraco ali da água. O que ele tá procurando? Ele tá escutando também essa zoada. Essa zoada é muito chata. Meu Deus do céu. Siren Head. Agora Siren Head. Siren Head tá aí tocando esse negócio toda hora. Mas vamos ver se ele consegue fugir daqui. Tomara que ele, o Damitocosita, consiga uma passagem secreta por aqui, que possa escapar daqui o mais rápido possível. Galera, eu sempre vou manter uma distância dele, que eu não sei qual é o plano dele. Hoje eu tô pensando muito seriamente em pedir uma ajuda a ele, galera. Porque ele também não tá gostando desses sons. Então, o que ele tá fazendo ali? O que ele tá procurando? Meu Deus, eu acho que ele tá perdido. O que ele tá fazendo? Acho que ele tá procurando um caminho de volta. Ai, meu Deus do céu, eu vou voltar por aqui. Mas que ele volte pra cá. Que ele volte pra essa direção. Eu tô com medo dele chegar por aqui. Ai, galera,
Ele tá vindo pra cá, galera. Eu vou correr pra cá. Galera, eu vou ter que pedir ao Dami Tokuzito uma ajuda, galera. Eu não vou conseguir escapar daqui sozinho. Eu tenho que pedir a ajuda dele. Galera, eu vou tentar falar com o Dami Tokuzito e vamos ver se ele vai querer falar comigo e vai querer me ajudar. Eu tô com um pouco de medo, mas eu vou tentar. Vamos lá. Caraca, ele tá ali, tá fazendo o quê? O que o Dami Tokuzito tá fazendo? Ele tá com uma foto do... Você tá me vendo? O que? Mas você vai me ajudar? Sim? O que é isso? Caraca! O cabeça de sirene! São símbolos do cabeça de sirene. Que tá fazendo símbolos do cabeça de sirene aqui nessa floresta? Dami Tokuzito parece que tá procurando esses símbolos. Ai, caraca. Caraca, o que tá acontecendo? O que ele tá fazendo? Ele tá se... Ai, caraca, essa zoada muito chata do cabeça de sirene não para de tocar. Chega, as árvores começam a se mexer. Olha isso. Outra. Obrigado. Tem outro. Mas pra que ele tá fazendo isso? Porque ele tá pegando esses símbolos muito bizarros do cabeça de sirene. Porque ele tá me ajudando, eu não sei também. Galera, muito suspeito isso, mas só tem que agradecer que tá me ajudando, né? Porque ele tá se comunicando o que Dami Tokuzito adora dançar, gente. Olha isso. Outro papel? O terceiro. Meu Deus. Mas olha isso, é cada símbolo muito bizarro, né? Mas o que você tá fazendo, Dami Tokuzito? Eu não tô entendendo o que você tá falando. Eu acho que ele não fala por boca, ele fala fazendo mímica. Eu não consigo entender nada que ele tá falando. Caraca! Começou a tremer aqui as coisas. Ai, meu Deus. Será que o Siren Head tá por aqui? Pera aí. Eu tô vendo o Siren Head passando por ali. Meu Deus. Caraca, ele tá passando por ali. Ai, meu Deus do céu. Vamos. Não sei o que você tá aqui procurando, mas encontre logo. Porque senão o Siren Head pode nos pegar. Tô muito cansado. Tome cuidado, Dami Tokuzito. Caraca, tudo tá tremendo. Tudo tá tremendo. Acho que ele tá passando por aqui, tá chegando por aqui. Caraca, tá tremendo tudo. Meu Deus. O que será? Ele encontrou alguma coisa. Essa é mais uma. Que as outras? Aqui, as outras. Encontramos 4. Mas pra que você vai querer isso? Pra que são essas coisas? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Eu não tô entendendo o que você tá querendo fazer com isso. Uma caiu ali no chão. Isso aí é pra fazer algum ritual, eu acho. Acho que ele vai fazer algum ritual para quebrar a maldição do cabeça de sirene. Eu acho que pra afastar o cabeça de sirene. O que ele tá fazendo, gente? De um jeito eu ficar distante, que eu não sei o que ele tá querendo fazer com isso direito. Mas o que é isso? Que ritual é esse que ele tá querendo fazer? Tá juntando todas as peças do cabeça de sirene. O que ele tá querendo fazer, galera? Deixa nos comentários o que vocês acham. Ele tá pisando em cima. Ele tá fazendo um ritual. Galera, vamos me afastar que isso pode ser perigoso. Eu não quero. Caraca. Meu Deus, que ritual é esse macabro? Muito bizarro esse ritual. Mas é uma dança que ele tá fazendo. Será que essa dança é pra destruir o cabeça de sirene? Mas que dança bizarra é essa? Tá parecendo uma lagartixa. Eu não sei o que tá querendo fazer. O que ele tá querendo fazer? Meu Deus do céu. Mas o que é isso? Gente, meu Deus, muito bizarro isso. Essa visão que vocês estão vendo agora, galera, inédita do Dami Tokuzito fazendo umas danças bizarras aqui em cima dos símbolos. Será que deu certo? Será que
a magia que ele tá fazendo funcionou? Caraca! Ai, cara, que é isso? Ai, ele tá pisando agora forte. Caraca, meu Deus! Não aguento, também tá muito zoada isso. Caraca! Meu Deus! Tá muito alto isso. Meu Deus. Será que Davi Tocozita tá bem? Davi Tocozita? Conseguimos! Por isso que parou a zoada. Meu Deus, finalmente conseguimos. Ai meu Deus, agora estamos livres desse cabeça de sirene. Tenho quase certeza. Davi Tocozita pisou ali. Chega aqui, ficou roxo. Aqui tudo ficou roxo. Meu Deus, acho que foi por causa do ritual que ele fez. Tá tudo roxo aqui agora. Ai meu Deus. Galera, eu nunca vi isso na minha vida. Muito bizarro. O dia ficou roxo depois que ele fez esse ritual. Olha isso, tá tudo roxo. Muito bizarro. Galera, já deixa aquele like aí, inscreve no canal. Já deixa aquele like. Então galera, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E cara, o Davi Tocozita, ele tá indo pra onde? Ele tá subindo o pneu. Mas o que ele tá fazendo? Meu Deus, parece que ele tá esperando alguma nave pegar ele. Meu Deus, pra onde o Davi Tocozita tá indo? Meu Deus, ele tá sendo abduzido. Meu Deus, o Davi Tocozita foi junto com a nave. Caramba, o Davi Tocozita sumiu. Caraca, meu Deus, ele foi abduzido pela nave. Onde foi pra olhar essa nave? Meu Deus. Caramba, galera. Muito bizarro esse Davi Tocozita. Primeiramente ele me ajudou, pelo menos isso, né? Então galera, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E galera, já tá de noite, até anoiteceu. Agora eu vou embora, vou correndo pra casa. Então é isso aí, valeu, fui e até um próximo vídeo. Falou!